Trilhando a História. Oferecimento Faculdade Porto Velho. Você merece o melhor. Colégio Objetivo. As melhores cabeças. Pioneiros Pub. Porto Velho se encontra aqui. Objetivo Mais. É mais em tudo. Hoje o Trilhando a História vai mostrar para todos vocês um pouco mais sobre o perímetro urbano da cidade de Porto Velho, onde nós temos algumas edificações antigas que fazem parte da história desse município, como o Edifício Feitosa, o Palácio Rui Barbosa e o antigo Clube Internacional, hoje Clube Ferroviário. Iremos encerrar o programa mostrando um lugar que foi criado para homenagear os pioneiros de Rondônia. Não saia daí, continue conosco no Trilhando a História. Trilhando a História. Preta, não me cutuque com esse chame de onça, não me beije o budoque com esse batom de moça. Posso levar um choque e quebra feito louça, não coloque em xeque o poder da tua força. Andando pelo perímetro urbano da cidade de Porto Velho, demos uma parada em frente ao Clube Ferroviário, que no passado se chamava Clube Internacional. Mas antes mesmo de ser Clube Internacional, essa edificação era utilizada para a refeição dos funcionários da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Tinham a denominação de Edifício General Mess, em homenagem a um norte-americano. Servia em torno de 2.000 refeições, sem incluir o café da manhã, e dava assistência entre 1907 e 1912 aos ferroviários da Madeira Mamoré. Somente no dia 15 de novembro de 1919, essa edificação se transformou então no Clube Internacional, utilizado por aqueles que trabalhavam na ferrovia para os bailes, momentos de diversão, o entretenimento nessa região de Porto Velho. Seja em Tucumaque, na Jamaica ou na França, mostra o nosso sotaque na expressão dessa dança. Pessoas que visitam a Praça Marechal Rondon, aqui entre a 7 de setembro e a Rogério Weber, devem pouco saber sobre a existência de duas edificações antigas aqui nesse perímetro. O Cine Resc, um antigo teatro e cinema que nós tínhamos aqui, construído na década de 50 pela família tradicional, família Resc, e o antigo Palácio da Justiça, o Fórum Rui Barbosa, em homenagem ao centenário dessa grande figura jurista, Rui Barbosa. Essa edificação ela foi construída durante a gestão de Joaquim Araújo Lima, o nosso governador naquela oportunidade. No dia 5 de novembro de 1949 é lançada a pedra fundamental. Essa edificação tinha uma outra característica bem diferente da qual nós encontramos hoje. Essa edificação tinha um formato com linhas sóbrias, neocolonial. Na década de 80, esta edificação passou por um processo de mudança, ela foi demolida, dando lugar a um novo prédio. Mas com certeza fica aqui o espaço e a lembrança daquele grande prédio em história, em design, em arquitetura, que claro faz parte da nossa história e também da nossa cultura. Depois de termos conhecido um pouco mais sobre a história do Palácio Rui Barbosa e Cine Resc, estamos agora aqui na Avenida José de Alencar, onde nós temos o chamado Edifício Feitosa. Talvez você passando por essa rua nunca deve ter se apercebido da existência de um homem, de uma estátua em cima desse edifício. E hoje estamos aqui para explicar um pouco dessa história, desse lugar. Esse edifício foi construído por volta de 1954 pelo comerciante Emílio Feitosa, que acabou dando então o nome a esta edificação. Ela foi construída sob a responsabilidade do engenheiro e arquiteto José Otino de Freitas, uma pessoa histórica que fez parte da construção de muitas obras e edificações aqui em Porto Velho. O edifício Feitosa tem essa grande estátua do deus Mercúrio, da mitologia grega, deus do comércio. E, claro, época foi extremamente moderna e que também foi sede, durante um tempo, do Partido Social Popular, os antigos pele curtas, do então governador Vicente Rondon.
Quantos caminhos trilham pra gente se ver? Depois de a gente ter conhecido algumas edificações históricas aqui no perímetro urbano de Porto Velho, nós iremos sair deste ponto, iremos com destino ao antigo Baixa União, ou também chamado Alto Morro do Bode. Quero que vocês nos acompanhem para conhecer um pouco mais sobre esse pub que tem essa proposta de homenagear aqueles que fizeram parte da história de Rondônia. Bom, pessoal, depois de termos conhecido um pouco sobre a história de alguns lugares históricos no perímetro urbano aqui no município de Porto Velho, para encerrar o programa, escolhemos um lugar que é o Pioneiros Pub, que é situado aqui nos limites do bairro Areal, um bairro tradicional aqui de Porto Velho, antigo, e também a Baixa União, que no passado também era chamado de Alto do Morro do Bode, uma região tradicional que inclusive se extraiu muita areia dessa região para algumas construções na década de 40 até a 60 aqui em Porto Velho. Vamos entrar no Pioneiros Pub, que é um bar, um pub que homenageia pioneiros e personagens importantes da história de Rondônia e, claro, que fazem parte dessa nossa história, da nossa cultura e da nossa identidade. A gente vai conhecer um pouco lá dentro, é um bar temático que tem essa proposta de homenagear esses personagens importantes da nossa história. Entrando aqui na recepção do Pioneiros Pub, nós temos aqui réplicas das ações da Madeira Mamoré Rewin Company. São réplicas que mostram um pouco desses investidores americanos e ingleses que desafiaram a floresta amazônica, trazendo esse grande empreendimento e, claro, seguindo o projeto de Percival Farquhar, um multimilionário norte-americano que investiu pesadamente nessa região. Nós temos também aqui duas bandeiras específicas do Brasil e da Bolívia, que homenageiam justamente o Tratado de Petrópolis. Essas duas nações que se interligavam através da ferrovia Madeira-Mamoré, que, claro, que compensou, então, através desse tratado, a anexação do estado do Acre ao Brasil, e a partir da mesma, da ferrovia, poderia se transportar as pedras de borracha de um ponto a outro. Com certeza, a maior preciosidade aqui do Pioneiros Pub. Homenagem a esse ambiente que no passado foi uma antiga gráfica, a Gráfica Santana. E nós temos aqui uma linotipo, uma máquina que foi inventada em 1884, muito utilizada por um jornal norte-americano, New York Times. Ela foi trazida para cá em 1907 pela Madeira Mamoré Rewin Company, utilizada então pelos ferroviários para a produção de bilhetes, de jornais na época. Nós temos aqui jornais antigos na região de Rondônia, como o Guaporé, o Alto Madeira, o Município, jornais que fizeram parte da história daqui de Rondônia, claro, da capital Porto Velho. E essa máquina era de um antigo proprietário, a figura de Clemenceau Paletó, onde aqui no passado existia essa gráfica, e ela ficou aqui justamente para mostrar para as pessoas que visitam esse ambiente, para se divertir e também, claro, tendo um contato com a história e com a cultura do lugar. Uma proposta muito legal do Pub Pioneiros foi homenagear, através de uma galeria, fotografias de personagens da história de Porto Velho e da cultura de Rondônia. Nós temos aqui, por exemplo, a figura de Percival Farquhar, responsável então pela construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Um pouco acima, o saudoso Eliezer Santos, o famoso Bola 7, um dos primeiros cambistas e vendedores de loteria e também carnavalesco aqui da região de Porto Velho. Temos ao lado de Percival Farquhar a saudosa professora Aurélia, professora que educou e alfabetizou tantas pessoas na região de Porto Velho. Ainda aqui no Pioneiros, outras galerias que nós temos em todo o bar. Temos aqui uma fotografia do Palácio Presidente Vargas, o famoso Palácio do Governo. Temos também aqui fotografias de pessoas que estão vivas, pioneiros que também são homenageados em vida, como, por exemplo, a professora e historiadora Ieda Bolzakov, tem uma fotografia dela aqui também, a professora Maria Helena Nina de Oliveira. Temos também o ex-ferroviário, a figura de Eugênio Martins, que nós temos aqui a fotografia dele também, o Cabo Áureo, pessoa conhecidíssima
pelos militares, principalmente aqueles que fazem parte do 5º BEC e 5º Batalhão de Engenharia e Construção. Estamos aqui com o Pedro Avelino, que é o gerente do Pioneiros Pub. E Pedro, qual é a proposta da casa, a ideia da casa em relação a esse espaço aqui? Bom, Alex, a proposta da casa é trazer a cultura rondoniense, né, para os jovens de hoje e mostrar e homenagear quem realmente construiu a Estrada de Ferro e esse estado maravilhoso. Bom, a gente percebe que a casa é um pub, né, um estilo britânico e tem, como você mesmo colocou, essa ideia de homenagear as pessoas de Rondônia, mas também em relação ao ponto dela, né? Música, bebida, o que a gente tem de diferencial aqui? Bom, eu tenho boa música, diversidade de música para vários públicos e a casa oferece qualidade de bebidas e coquetéis. Claro que a gente não vai deixar aqui o Pioneiros Pub sem provar um pouco dessa bebida e nós vamos levar isso para vocês. Claro que vocês vão ficar chateados, não vão estar aí experimentando essa bebida, mas o Pedro vai colocar aqui para a gente degustar e vamos também aqui ter algumas convidadas para experimentar essa bebida. Wake up everyone. How can you sleep at a time like this unless the dreamer is the real you? Listen to your voice, the one that tells you to taste past the tip of your tongue. Leap in the net will appear. I don't wanna wait. Bom, Pedro então preparou aqui 3 coquetéis. Pedro, fala pra gente quais são os 3 aqui, um por um. Eu tenho daiquiri, rum, limão, suco de limão e groselha. Eu tenho o Sex on the Beach, vodka, licor de pêssego e suco de laranja. E eu tenho o brasileirinho, gin, menta e suco de laranja. Bom, vamos lá fazer essa coisa tão difícil, né, no dia a dia daquele que apresenta o Trilhando a História, que é experimentar então essa bebida aqui. Maravilhoso. Coquetel refrescante. Maravilhoso. Bom, para quem quiser conferir, então, é um bom lugar para quando você visitar Porto Velho. Vir aqui nesse lugar, faz parte da história agora em Porto Velho, que é o Pioneiros Pub. Bom, pessoal, espero que todos vocês tenham gostado do Trilhando a História de hoje. Aguardo todos vocês na semana que vem. É mais um Trilhando a História para conhecer um pouco mais sobre a cultura e a identidade do estado de Rondônia. I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song, and I could tell it would be... Trilhando a História. Oferecimento Faculdade Porto Velho. Você merece o melhor. Colégio Objetivo. As melhores cabeças. Pioneiros Pub, Porto Velho se encontra aqui. Objetivo Mais é mais em tudo. Trilhando a História.